Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Olha o que apareceu ali no céu para animar o meu dia. Não sei se vai dar para vocês verem. Tá vendo? Ele tá enorme. Um arco-íris lindo. Deu um temporal aqui, choveu bastante e depois abriu esse arco. A gente fala arco-íris, mas é arco celeste, o certo, né? E olha só, eu vou mostrar para vocês. Olha só, ele é realmente um arco e ele tá mais fraco agora, né? Ele tava mais forte. Quando nós olhamos daqui de baixo, nós vemos um arco, uma meia-lua. Mas se nós pudéssemos subir acima desse arco, a visão que Deus está tendo desse arco não é a mesma visão que nós estamos tendo. Esse arco, na verdade, ele é uma aliança, no formato mesmo de uma aliança que vai na mão. E isso é muito bonito, porque Deus falou que isso era uma aliança com os homens. Nós vemos assim, mas na verdade ele é um arco. Dependendo de onde você estiver, você vai ver um arco, mesmo de baixo, você vai ver um arco que ele já é diferente. Na verdade, eu já vi um arco quase redondo e eu pensei que fosse alguma coisa estranha. Era um arco-íris, mas era uma coisa estranha para mim, né? Na maioria das vezes nós vemos como tá ali no céu, tá vendo? Mas ele é uma aliança, porque Deus disse que faria uma aliança com o seu povo. Na verdade, na palavra de Deus, ao todo nós temos 8 alianças. Essas 8 alianças estão resumidas em 2. E todas essas 8 alianças, elas vão estar debaixo de uma eterna. Cada povo com a sua aliança, com o seu posto, com o seu cargo. Isso é incrível. Isso é muito revelador. E quando você começa a estudar as alianças, você entende o porquê são 8. Eu pensei que eram 2, mas as 2 resumem as 8. E na verdade todas são importantes, porque aí você passa e consegue entender coisas que você não via antes. Isso é muito profundo, né? 8 alianças, porque a transição do 7º dia para o 8º, com aquela soltura de Satanás e todas aquelas coisas que nós não sabemos com muitos detalhes no que vai acontecer, vai ser a 8ª aliança. Na verdade, são 8 alianças porque vocês vão ver os personagens certinho. É sempre um personagem e um povo. Personagem com seus filhos que vão gerar um povo, né? E aí tem os homens certinhos, as histórias certinhas, e nós vemos isso no livro de Enoque. O livro de Enoque é lindo, porque ele profetiza através de animais toda a história da humanidade, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Por isso que eu amo aquele livro. E essas 8 alianças te levam para a eternidade. Passa no templo de Ezequiel, passa no milênio, e é incrível. Só que tem que ser muito bem meditado para você entender qual é o propósito de entender isso. É como os 10 mandamentos de Deus. São 10 mandamentos resumidos em 2, e na verdade você pode resumir ainda para um, igual o apóstolo Paulo fez. Os 2 resume por um ângulo de vista, por um ponto de vista. E um mandamento que é amar o próximo como a si mesmo, esse resume todos. É mais ou menos assim. No final do 7º milênio, no 8º dia, na entrada do 8º dia, quando a Nova Jerusalém descer do céu, as 8 alianças estarão passadas. E essa 8ª aliança, ela é um cumprimento da amplificação e de tudo do que diz respeito à aliança eterna que Jesus introduziu quando ele veio aqui na Terra e que ele amplificou dentro do milênio e que vai ser amplificada mais uma vez na eternidade. Isso não é invenção, não. Davi, ele amplificou a primeira aliança. Davi acrescentou muitas coisas na primeira aliança, de maneira que depois de Davi, a lei de Moisés era outra aspas, né? Era a mesma, com amplificações. E Davi era o único homem que podia fazer isso. Um segundo homem que foi escolhido para amplificar a aliança foi Ezequiel. Então, Ezequiel, ele vai amplificar o milênio com uma aliança, mas é uma aliança para os descendentes de Zadok. E vai ter uma aliança para as nações também. A aliança que Deus faz com as nações é uma. A aliança que Deus vai fazer com os descendentes de Zadok é outra. E todos nós, estaremos debaixo da aliança eterna. Mas todos nós, de uma certa maneira, estaremos debaixo de uma aliança eterna.
porque Deus quer fazer aliança eterna com as nações. Só que elas ainda não podem entrar, elas precisam ser provadas primeiro. Deus quer fazer uma aliança eterna com os descendentes de Zadok e com as 12 tribos que vão se formar na terra. Só que elas não poderão entrar nessa aliança eterna, a não ser que sejam provadas e aprovadas primeiro. Deus provou toda criatura no céu e ele vai provar toda criatura na terra. São duas famílias, para que no fim das contas, para se aproximar dele, todas essas famílias sejam provadas diante do Pai e do Filho, para Deus mostrar coisas que nós não conhecemos ainda. Depois que a Nova Jerusalém desce do céu, depois de 7.000 anos, depois do julgamento do grande trono branco, o Senhor diz: as primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, 7.000 anos, com mais um tempo da soltura de Satanás, que nós não sabemos quanto tempo é, e mais o julgamento do grande trono branco, que nós não sabemos quanto tempo dura, as primeiras coisas passaram. O que virá depois? Parece que é o fim, né? Acabou a graça, não tem mais inimigo, não tem mais rebelião. É como você assiste um filme de seriado. Fala, poxa, acabou, eu quero ver uma história mais dramática. Não vai ser assim nas coisas de Deus. Ele tem coisas que nem querubins, nem serafins, nem arcanjos, nem ninguém sabe. Está reservada para aquele tempo. Porque até mesmo querubins e serafins, que eles são seres eternos, eles têm a expectativa de um tempo no qual eles não conhecem. Eles conhecem pelas profecias. O próprio Senhor, que é eterno e atemporal, ele não viveu a alegria do 7º milênio. Jesus não vai nunca, jamais dizer para nós: tudo isso que vocês estão sentindo eu já senti antes da fundação do mundo, então para mim não é novidade. Mesmo o Senhor, sendo atemporal e eterno, ele vai sentir a alegria no momento certo da alegria. Ele preparou toda essa alegria para ele sentir no momento. Até o Pai vai sentir essa alegria. Porque esse momento não chegou. Nem para Deus não chegou. Ele preparou tudo, ele sabe tudo. Ele sabe o que nós vamos sentir, o que ele vai sentir, só que aquele momento não chegou. Esse é o ponto de vista, da perspectiva da eternidade que Deus tem e nos dá. Esse Deus é tão maravilhoso que, mesmo ele sendo eterno, ele sofreu junto com os homens. Ele se fez homem e sofreu os sofrimentos dos homens. E depois que ele ascendeu aos céus, ele continua sofrendo junto com a gente. Deus se ira todos os dias. Deus se alegra. Aqueles 24 anciãos que têm harpa nas suas mãos e incenso, vocês acham que eles estão fazendo o quê? Aquilo ali é uma réplica da igreja. Aquilo ali é um vislumbre do futuro. Eles existem literalmente. Eles foram vencedores contra as tentações do diabo no céu. E é por isso que nós nos tornamos filhos da Jerusalém. Só por causa do arco-íris eu estou pensando em tudo isso, hein? Eu nem subi aqui para falar de tudo isso. Só subi para falar do arco-íris. Mas o arco-íris não te liga só com o evento de Noé. O arco-íris te liga com o evento da ligação das duas casas. E tem texto falando isso. Deus falou que ele jurou pelas águas de Noé que ele não vai abandonar Israel. E que ele vai unir as duas casas. E não é só do Israel espiritual que Deus está falando. É só ler Jeremias com atenção que você vai pegar direitinho a revelação. E o que Deus fez para selar o juramento das águas de Noé? O arco celeste. No Apocalipse, o Senhor está com esse arco, que não é assim. É redondo em cima da cabeça, como uma aliança no dedo de um marido. Então, voltando no assunto, por que nós somos filhos da Jerusalém do Alto? Porque tem uma família lá no céu. E essa família no céu foi provada e de lá saíram vencedores. E esses vencedores trabalham a nosso respeito. Não só os anjos trabalham a respeito daqueles que hão de herdar a salvação, como diz Hebreus. Todos trabalham. Os querubins trabalham. Os 24 anciãos trabalham. Eles estão ali com aquelas harpas, com aqueles incensos, porque eles ministram as orações dos santos em louvor para Deus. Aquilo ali não é visão idealista, sei lá, uma coisa só para a gente ter uma ideia. Aquilo ali é real. E aquilo ali é um projeto, uma figura do que nós iremos fazer no futuro, com relação às 12 tribos de Israel na terra, às nações restantes
e tudo o que há na terra. Nós vamos fazer o mesmo para o Senhor. Por isso que nós vamos ter reuniões nos ares. E aí com os 24 anciãos, que foram vencedores da tentação de Satanás, porque eles poderiam ter se rebelado, ou 1, ou 5, ou 10. Outros querubins poderiam ter se rebelado. Mas Satanás se rebelou, ele causou uma terça parte dos anjos, e isso foi só a primeira rebelião. A palavra fala de mais 2 rebeliões, que eu não vou falar agora. As 2 rebeliões estão na Bíblia, mas elas estão de maneira bloqueada, que a gente não entende. O livro de Enoque que nos desbloqueia isso. Então, ao todo, são 3 rebeliões, e na verdade, a primeira rebelião pegou só a terça parte do céu. A segunda e a terceira rebelião pegou mais pontos. Eu não sei se chegou até a metade do céu se rebelando. Eu só sei que o nome do Senhor foi profanado do céu, ele santificou, lá não tem nada para purificar, para reedificar, para restaurar, o negócio é aqui na terra. Então, nós somos filhos porque os anjos de Deus, eles são chamados de filhos de Deus, porque eles venceram, e por isso que eles trabalham. Por isso que os 24 anciãos trabalham. Quando os profetas e os apóstolos sofriam aqui na terra, na causa do Senhor, as orações que eles faziam e os sofrimentos, ou aquele tempo de glória no templo de Salomão, tudo isso tinha que ir até o céu como um incenso, e os 24 anciãos que transmitiam isso para Deus. Esse é o ministério que nós vamos fazer no futuro, com as nações restantes e com as 12 tribos de Israel. Não é lindo isso? Não é profundo? Eu fico espantado com isso. Mas isso é só um pouquinho do que Deus revelou para a gente. Então, por isso que nós somos filhos dela. Porque ela, a Nova Jerusalém, não é a esposa do Cordeiro. A Nova Jerusalém é um santuário, é um tabernáculo que reflete a esposa do Cordeiro, eu e você, os vencedores. Reflete. Não quer dizer que aquele santuário é. Não quer dizer que a Nova Jerusalém descendo do céu é o casamento. Ela está descendo do céu depois dos 1000 anos. O casamento passou. Você tem que entender a ideia. A esposa do Cordeiro não são muros. São homens que estão refletidos nos muros, nas medidas, no ouro puro, transparente, na glória da cidade. Isso sim é a ideia. Por isso que o Senhor fala, tudo se fez novo. Se a Nova Jerusalém descesse do céu no início do milênio, para ter todos os eventos ainda para se desencadear, o Senhor poderia falar porque ele é Deus, mas não ficaria coerente ele falar, fiz nova todas as coisas. Porque ele ainda tem que provar as nações, ele tem que julgar as nações no grande trono branco, ele tem que condenar Satanás, a morte, o inferno, os anjos, ele tem que limpar tudo, para depois, realmente, ele falar, tudo se fez novo, não tem mais morte. Agora vocês vão ver coisas que ninguém sabe. Estou parafraseando as frases do Senhor. Isso reflete com as palavras inefáveis que Paulo ouviu. E não é lícito falar aos homens. É claro que Deus tem segredos compartilhados no céu que nós não sabemos. Mas Deus não esgotou a sua revelação falando isso para os anjos. Ele vai nos apresentar coisas que nós não temos noção. Coisas que são presentes, são alegrias até para o coração daqueles que estão perto dele. Então, por isso que nós somos filhos dela. O santuário de Deus reflete uma esposa. Lá estão os filhos de Deus e nós temos que praticar as mesmas obras dos anjos. Por isso ela é nossa mãe. E quando o anjo lá fala que ela é esposa do Cordeiro, a ideia é outra. Esposa porque está falando de nós. Então é uma dupla revelação que tem explicações, não é só repetir palavras. Eu vou contextualizar isso para vocês num vídeo melhor. Eu subi aqui, na verdade, mesmo todo desarrumadão, só para mostrar para vocês o arco-íris, entendeu? Essa noite eu não dormi direito, dá para ver, né? Eu não dormi direito e nem lavei o rosto nem nada, mas subi aqui só para mostrar para vocês. O arco-íris, aproveitei para falar das 8 alianças e cheguei até aqui nessa revelação. Eu tô com o celular aqui na mão normal mesmo, sem lapela, sem nada, só porque eu tive vontade de falar. Porque o sol brilhou, o sol tá se pondo, o arco-íris nasceu e você explode por dentro, né? Você fala, meu Deus, eu tenho que falar essa revelação para alguém. Entendeu? Então tá, irmãos, comenta aí o que vocês acharam. Eu vou contextualizar tudo isso melhor em estudos que eu vou caprichar para vocês, tá bom? Aí vocês podem pesquisar aí no YouTube o arco
pesquisa em inglês e vão aparecer imagens onde vocês vão ver realmente o arco redondinho, como o Senhor vê do céu. Eu posso estar enganado num ponto. Pode ser que isso daqui esteja do jeito que está mesmo. Tá vendo? Minha mão não tá apontando certo pro negócio. Aqui. Pode ser que isso daqui está do jeito que está mesmo. Um arco. E a gente está vendo assim. Pode ser. Mas que o Senhor tem arcos redondos, isso tem. Eu tô pressupondo que se nós fôssemos elevados acima desse arco, nós viríamos ele de outro formato. Eu estou pressupondo isso. Eu não tenho ciência para explicar isso. Eu só sei que tem imagens no YouTube mostrando isso. Então pode ser que tenha ele em arco, meia-lua, e pode ser que tenha ele redondo. Eu acredito que se nós subíssemos acima do arco, nós iríamos ver ele redondo. O porquê que, do nosso ponto de vista, ele fica assim, eu não sei. É como o Sol. Quando a gente olha para o Sol, parece que ele está se inclinando na Terra redonda, né? Mas ele não está fazendo isso, ele só está se afastando da Terra e ele não está ficando fraco. Ele está pleno, ele está forte, mas ele está se afastando, a luz está ficando alaranjada, meio avermelhada, é um recado para a humanidade. E dali agora estão saindo raios infravermelho que nos ajudam a dormir. Se você pegar isso todo dia, você dorme melhor. O benefício dele agora é diferente do benefício dele das 10 às 2. E o benefício dele de manhã é diferente. Ele tem 3 tipos de benefícios para o mundo. Os raios infravermelho pela manhã depois das 10, né? Ele tem o benefício de despertar o mundo cedo. Depois das 10, ele tem outro benefício. É o segundo, então. Porque primeiro ele sincroniza o nosso relógio biológico. É o primeiro benefício. O segundo é depois das 10, onde ele começa a emitir raios infravermelho para trazer vitamina D. Isso vai mais ou menos até as 3, 4 horas. Agora ele começa a emitir outros raios infravermelho, mas é diferente, porque o nosso ciclo circadiano está recebendo de maneira diferente do que da manhã. E pronto, ele vai se pôr, ou seja, são 3 ou 4 etapas do benefício que ele nos traz. Lindo, né? E esse mundo de hoje parece que não deixa a gente olhar para o sol, tomar o sol, e não deixa mesmo, né? O mundo alterado, os tempos e as leis alteradas pelo chifre pequeno, tem que entender o que eu estou falando, não é só um homem, é o sistema com olhos como de homem. Esse mundo alterado, ele muda os tempos e a lei. Tem gente dormindo agora, nesse momento, no Brasil todo. Tem gente dormindo e já vai acordar para trabalhar e o sol está se pondo. Isso é mudar os tempos e a lei também. E isso é global, né? Não é só no Brasil. Então o homem não recebe dos benefícios e o homem deixa de ganhar energias vinda diretamente do sol, porque uma energia que vem do sol, outra energia que vem do sono, outra energia que vem da água, outra energia que vem do exercício físico, uma é a energia que vem do ar. São 7 fontes de energia que existem no mundo. E Satanás contaminou quase todas. Como ele não pode contaminar o sol, ele fez com que a gente não observasse mais as leis do sol, da lua, e que a gente não tomasse mais os benefícios do sol. É a maneira que ele tem de contaminar, porque o ar está contaminado, a terra, a agricultura está contaminada, porque uma é a fonte de energia que vem dos alimentos. Contaminou, a água está contaminada, né? A água é um dos elementos também que vem fonte de energia. E todos esses elementos com fonte de energia serão restaurados no milênio, que é daí aonde Deus traz a longevidade para o homem. A longevidade do homem viver 700, 800, 900 anos não vem apenas do poder de Deus. É do poder, mas é o poder dele sincronizado com a natureza. Ele vai restaurar a terra, restaurar o sol, restaurar as árvores. As folhas das árvores serão diferentes e daí vem a longevidade do homem. Não é só sobrenatural. O sobrenatural de Deus está em restaurar tudo. E isso tem a ver com aquela 7ª e 8ª aliança, que é lindo, é muito bonito. Deus pegou a idade do homem antediluviano e reduziu 7 vezes. Depois ele vai aumentar isso, ele vai restituir isso para o homem 7 vezes. Por isso que o homem vai voltar a viver como Matusalém. Se você fizer as contas, 120 mais 7 vai dar a idade de Matusalém. A glória do sol vai ser
aumentada 7 vezes e a glória da lua 7 vezes. Por isso que a lua vai ter a glória do sol e a glória do sol vai ser 7 vezes mais. E isso reflete as alianças. Profundo, né? Olha a visão que Deus nos abriu. Uma é a visão do homem natural em ficar maravilhado com tudo isso. E olha que eu não estou num lugar muito bonito, mas o cenário está bonito por causa do sol e do arco-íris. E falar, tem que ter um Deus para isso. Outra coisa é o homem espiritual olhar tudo isso pela palavra e falar o que eu estou falando. É outra coisa, né? Essa oportunidade todos têm agora, mas nem todos querem. Entenderam? Então tá bom, irmãos. Fiquem na paz.